Lucas, capítulo de número 5, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Quantos barcos, gente? Vamos lá, quantos barcos? E viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a toda aquela multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Em outras versões vai estar escrito: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase, diga comigo, quase, diga mais forte, quase, que quase iam a pique. Somente até aqui você diz amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo da direção que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo. Uma palavra gatilho que você não vai mais esquecer a partir dessa noite. Quando eu disser 3, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito: puxa essa rede. Entendeu? Vai falar em caráter imperativo, como quem diz: minha filha, você não tem outra opção não, agora que você meteu a mão nessa rede, você puxa. Você está entendendo? Quem está me ouvindo, diga amém. Quando eu disser 3, você vai olhar para esta pessoa e vai dizer o quê? Desse jeito eu já soltei a minha. Quando eu disser 3, você vai falar igual quando você fala com a sua filha, com o seu filho, né? Vem aqui, menino, entendeu? Você vai dizer: puxa essa rede. É 1, é 2, é 3, vai! Isso, você está proibida de tirar a mão dessa rede. Você não pode soltar dessa rede. Não agora. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. A narrativa de Lucas 5, onde nós acabamos de fazer menção nessa noite, vai trazer mais um dos grandes milagres que Jesus realizou, né? Esse milagre aqui, ele tem cunho de prodígio e maravilha, né? Pedro já havia lançado a rede ao mar durante toda a noite e toda a madrugada que antecedia a manhã daquela chegada de Jesus na beira da praia. Trabalhou, jogou a rede de um lado, jogou do outro, mas não apanhou absolutamente nada, e obviamente assim também os companheiros do outro barco. De modo que quando Jesus vem chegando naquela manhã à beira desta praia, onde à margem estava o barco de Pedro, depois de uma noite cansativa, de muito trabalho, sem resultado, complete para mim porque eu quero saber se você está me ouvindo, de muito trabalho sem resultado algum, vem chegando Jesus acompanhado de uma multidão, gente, uma multidão. O ministério de Jesus é um ministério muito eficaz, muito eficaz. Lucas 4, bem como Lucas 5 e também Lucas 7, vão dizer que por causa da realização de todos os seus milagres, pela maneira como seu coração se movia de compaixão, curando as pessoas e libertando os cativos, isso tudo foi sendo propagado de uma maneira que não podia mais ser limitada, e isso começou a tornar o nome de Jesus conhecido, e o texto vai dizer, em todos esses episódios que eu acabei de narrar aqui, que Jesus foi ficando muito famoso, muito famoso.
E obviamente que se Jesus ficou famoso, a gente compreende que não há pecado em se tornar famoso. O problema é qual é o nível de consistência em que esse conhecimento, essa popularidade baseada em que está crescendo. E no caso de Jesus era por causa da eficácia com que ele realizava o que ele realizava e com que ele fazia aquilo que ele fazia. Isso dá para nós uma lição. Que lição? Nem todo mundo que é importante é famoso, e nem todo mundo que é famoso é importante. Jesus só se tornou famoso porque prioritariamente era muito importante, muito útil. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele vem chegando acompanhado por uma multidão de pessoas. Você imagine você estar lavando a rede numa manhã rotineira, depois de um dia de trabalho frustrante, de uma noite de trabalho decepcionante, e de repente vem chegando um homem acompanhado de centenas de pessoas que não se podem contar e nem medir. Isso cria um impacto muito grande, porque é a primeira vez que Jesus está vendo a pessoa de Cristo tão próximo assim, dentro do seu território. Por que essa multidão segue Jesus? Porque sim, Jesus é famoso, mas só é famoso porque primeiro e acima de tudo era importante. E quando é, Camila, que eu me torno uma pessoa importante? Quando eu me torno alguém útil. Houve uma vez em que os discípulos entraram numa briga ferrenha logo após o episódio da celebração da última ceia de Cristo aqui na terra, antes da sua crucificação, e a briga entre eles era para saber qual deles seria o maior na ausência de Jesus. E aí Jesus vai dizer: estando eu entre vós, quem era o maior? Ora, Senhor, tu és o maior. Pois então, estando entre vós eu não vos servi. Ele está falando do episódio do ritual do lava-pés. Ele está dizendo, sendo eu o maior, a autoridade máxima entre vocês, não fui eu que coloquei a toalha na cintura, não foi eu que enchi a bacia de água, não foi eu que me coloquei na posição do servo, do escravo da casa para limpar os pés de vocês? Pois então, se eu, sendo maior, me coloquei nessa posição para servir a vocês que são menores, aprendam então uma coisa: no meu reino, o maior é aquele que serve o menor. Jesus está dizendo: ei, se no meu reino você quiser ser relevante, se no meu reino você quiser ser importante, não procure cadeira, procure serviço. Não procure título, procure utilidade, e aí o reconhecimento será inevitável. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Essa multidão dá a Jesus um nível de respaldo, de credibilidade, para impactar, para que outras pessoas possam ouvi-lo, possam conhecê-lo. Isso aqui não é premeditado, mas é um movimento natural de toda a fama que precede a pessoa de Cristo. Por exemplo, se você passa num lugar e você vê muita gente naquele lugar, você pode não saber o que é, mas você desacelera o carro para tentar descobrir. E você vê que tem muita gente. Que trânsito é esse, meu Deus? Que trânsito é esse? Aí não deve ser nada. Aí quando chega lá na frente não é nada, é um guaxinim, é um bicho preguiça na estrada. Aí atrasando o trânsito por causa disso. Aí você diminui mais para 20, deixa eu ver esse bicho. E aí continua atrasando igual todo mundo. É um movimento quase que natural, né? E essa multidão vai trazer a Jesus esse nível de respaldo, de fazer com que as pessoas olhem para Ele, de fazer com que as pessoas o vejam, com que o foco esteja sobre Ele. Eu quero que você imagine essa cena, uma manhã silenciosa, pacata, envolta até numa atmosfera de tristeza. Afinal, não teve peixe naquela manhã, pelo menos não até aquele momento. E de repente se ouve os passos de uma multidão afundando o pé na areia. Quando Pedro olha, eis um homem que está em destaque em meio a tantos outros. É Jesus, e Jesus vai trazer um ensino naquela manhã. Jesus vai ministrar uma palavra naquela manhã, e para tanto, para que possa ser ouvido, se afasta um pouco da multidão, pedindo o barco de Pedro. E nós estamos às vésperas de um grande milagre. Um milagre que coloca a epígrafe do texto como a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Comunica aí esse profético para alguém e diga: vai ser maravilhoso. Oh, aleluia.
esse milagre vai te deixar maravilhada. Talvez você esteja vivendo numa atmosfera de tristeza. Talvez as suas manhãs estejam sendo silenciosas do lado de fora e perturbadas mentalmente do lado de dentro. Mas aquele que vem caminhando nesta manhã na sua vida, oh aleluia, é aquele que tem o poder de transformar uma atmosfera triste e te colocar numa posição de maravilha. Vem Jesus chegando, pede o barco de Pedro emprestado, afasta da margem e começa a ministrar naquela manhã. Obviamente Pedro para de fazer o que está fazendo e começa a ouvir a ministração de Jesus. Afinal, gente, não é Camila, é Jesus. É Jesus. É aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus começa a ministrar naquela manhã. E obviamente Pedro percebe que está diante de um mestre. Agora eu te pergunto, ele sabe que está diante do Cristo, do Filho do Deus vivo? Ainda não, mas sabe que está diante de alguém que tem muita influência e exerce muita autoridade. Não é à toa que está sendo ouvido e acompanhado por muita gente. Pedro vai ouvi-lo e ele está às vésperas de viver o maior milagre de sua vida, o milagre de seu encontro, o milagre de seu chamado, o milagre da pesca maravilhosa. Diga comigo, milagre. Diga de novo, milagre. Primeira coisa que você precisa entender para que essa atmosfera de tristeza e de frustração se torne uma atmosfera de maravilhas sobre a sua cabeça, é que não é apenas necessidade que provoca milagre. Não, Camila, não. Eu vou falar algo que pode escandalizar alguns, mas é bom que você comece a entender esse princípio, para que você comece a estar disponível para viver milagres e para ser instrumento de milagres. Qual é o princípio, Camila? Milagre não é para quem precisa. Não, Camila, não. A primícia do milagre não pode ser a moção de necessidade. Camila, mas todo mundo que precisa de um milagre, provavelmente ou obrigatoriamente, está precisando de um milagre. Pois é, mas por que Deus não faz milagre para todo mundo que precisa? Porque não é necessidade que motiva a realização de milagre. Primeiro, a realização de milagre, antes de visar a minha necessidade, visa a glória de Deus. Porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele nos movemos, por ele existimos e nos mantemos graças a ele. Quando Deus faz alguma coisa para mim, não está pensando prioritariamente em mim, está pensando na glória do seu nome. E se isso te ofende, já mostra o quão distante de Deus você está. Milagre não pode ser movido por necessidade, porque senão você começa a achar que Deus é injusto. Por que não fez um milagre para fulana? Por que um venceu o câncer e o outro não venceu? Por que um conseguiu e o outro não conseguiu? Por que o ímpio está prosperando e o crente está perdendo? Por que uma foi curada da AIDS e a outra não foi curada do soro positivo? Se você nortear a realização de um milagre somente baseado por necessidade, você vai perder o interesse e o entendimento de que a justiça de Deus está acima de todas as coisas. Milagre não pode ser movido por necessidade, irmã Camila. Não. O autor e o profeta Isaías, ele vai dizer: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que precisam. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que você pode precisar de um milagre, mas se você usar jejum para botar Deus na parede, um milagre não acontece. Estou dizendo que você pode precisar de um milagre, mas se você quiser barganhar com Deus para receber o milagre não acontece. Estou dizendo que você pode estar necessitada de um milagre, mas se você achar que valor alto de oferta suborna a Deus, para Ele olhar para a sua casa, esquece. Camila, então o que você está dizendo? Eu não estou apenas dizendo, como estou afirmando à luz da palavra de Deus. Milagre não é para quem precisa, é para quem deseja. É para quem espera, é para quem almeja. É para quem não tem Deus como opção, mas como única escolha. É para quem olha para Deus e diz: Senhor, se de ti não vier, de nenhuma outra parte virá, mas os meus olhos estão postos em ti. Você precisa desejar. Você precisa almejar que a sua vida e que essa necessidade reverbere para a glória de Deus. Veja bem,
Há uma necessidade no texto, mas nós vemos a pesca maravilhosa se movendo, não por uma necessidade, mas para a edificação de uma fé que está sendo construída em Lucas capítulo de número 5. A dinâmica do milagre, eu preciso me mover não por necessidade, mas por fé, por certeza, por amor, por desejo, por expectativa no divino. Segunda coisa, quando Jesus chega na beira daquela praia, o texto diz que ele vai ver logo uma coisa, e a primeira coisa que Jesus vê é que naquela praia tem 2 barcos. Você repetiu comigo? Repita de novo. Quantos barcos? Jesus viu quantos barcos? 2 barcos. É interessante, porque depois do verso 2 em diante até o final, você só vai ver Jesus interagindo com Pedro. Ele entra no barco de Pedro, ele fala com Pedro, ele ministra a palavra do milagre sobre a vida de Pedro. Ele coloca os instrumentos e a instrumentabilidade de Pedro debaixo da palavra que ele está liberando. Então você começa a perceber que Pedro é o protagonista dessa história. Entrou no barco dele, ministrou sobre ele, liberou a palavra para ele, chamou a ele, conversou com ele, liderou a ele. Se você não vigiar, em dado momento você esquece que antes de Jesus implementar o seu chamado sobre Pedro, ele vai demonstrar a visão panorâmica que ele tem. Ele entrou no barco de Pedro, mas não viu só Pedro. Ele ministrou sobre a vida de Pedro, mas não determinou o milagre somente sobre Pedro. Ele viu 2 barcos, e isso fala de visão panorâmica. Diga comigo, visão panorâmica. Ou para ser instrumento de milagre, ou para ser alvo do milagre que Deus quer fazer, você precisa ativar a sua visão panorâmica. Como assim, Camila? Você pode ter um alvo e pode ter um foco, mas ele só pode ser escolhido baseado na visão do todo. Qual é o nome disso? Justiça. Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Deus não atropela pessoas por causa de interesses pessoais de terceiros. Jesus pisa na beira daquela praia, foca em Pedro, mas a visão que ele tem não é ignorada por ele em momento nenhum. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus escolheu a vida de Pedro, mas o seu olhar estava atento sobre todos que estavam ali o tempo inteiro. Jesus olha para mim neste texto, quando eu me vejo neste texto, e Jesus me dá um ensino sobre a vida de Pedro. O Espírito Santo me disse assim: quando eu entro no barco de Pedro, eu não vejo só o que eu posso fazer por Pedro. Quando eu entro no barco de Pedro, eu vejo o que fazendo por Pedro eu poderei fazer por todas as pessoas que estão ali. Camila, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é: não ignore a necessidade das pessoas ao seu redor só porque a sua está gritando. Não ignore o poder panorâmico de Deus só por causa do seu problema. Jesus, quando chega na margem daquela praia, ele vê 2 barcos e ele não ignora isso em momento nenhum. Ele tem essa capacidade de ver uma realidade mais ampla. Se você tiver um celular aí em suas mãos um pouquinho mais moderno, de 2017 para cá, ele vai ter essa opção na parte da fotografia, foto panorâmica. Quando essa opção no celular foi criada, ela só tirava até 180 graus no máximo da opção da visão panorâmica. Hoje, nós temos em nosso meio câmeras que conseguem 360 graus da visão de um lugar. Eles veem até o que a gente não vê por causa da tecnologia. Jesus está dizendo: ative a sua visão 360 e comece a ver como eu vejo. Porque a gente olha de maneira muito limitada. Por exemplo, eu estou aqui, eu olho para uma pessoa sentada na cadeira e só vejo uma pessoa sentada na cadeira. Jesus olha para a mesma pessoa e vê o pai, vê a mãe, vê a hereditariedade, vê a família, vê os filhos que ainda não nasceram. Você quer ver? Jesus olha
Ou melhor, eu e você olhamos, por exemplo, em Gênesis 12 para Abraão e Sara e vemos apenas um casal. Deus olha para o mesmo casal e vê uma nação. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui: você vai começar a ver milagres maravilhosos acontecerem quando você entender que não é só sobre você, mas é através de você. Através de você eu vou chegar no teu filho, através de você eu vou alcançar o teu marido, através de você eu vou chegar em outros estados. Através de você eu vou realizar uma obra que passa por você, mas é maior do que você. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém aí agora, que eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Segure a mão de alguém, diga para esta pessoa, não é só sobre você. Sacode ela e diz: passa por você, mas é maior, grita para ela: é maior do que você, maior do que seu ego, maior do que a sua vaidade, maior do que a sua necessidade, é amplo. Oh glória a Jesus de Nazaré. Viu 2 barcos, vai agir depois disso, ou vai interagir depois disso, só com Pedro, mas o que ele viu está guardado. São quantos barcos? Quantos barcos? Ele termina de ministrar, de trazer um ensino ou a palavra de Deus naquela manhã, desce do barco de Pedro e vai em direção a Pedro. Chegando em direção a Pedro, a expectativa de Pedro vai ser movida a ouvir o que Jesus tem para dizer naquela manhã, gente. Quem aqui não quer ouvir um homem que é ouvido por milhares? Quem aqui não quer ouvir alguém que percebe as pessoas fazendo de tudo só para ouvir aquela pessoa? Quando isso acontece, a gente se interessa por ouvir até quem a gente não conhece. Por quê? Expectativa. Se você vê muita gente querendo ouvir alguém, mesmo que seja alguém que você não conhece, você começa a ter interesse de ouvir essa pessoa para saber o que ela tem de tão interessante que todo mundo quer ouvir. Às vezes a gente gera tanta expectativa que chega a ficar frustrado. Diz: meu Deus, nada demais. O que foi isso, Jesus? Né? Mas uma coisa é certa: por saber que muitas pessoas ouvem, gera então aquela expectativa. Pedro vai gerar uma expectativa enquanto ouve Jesus. Agora pense você, a expectativa já está gerada diante daquilo que você ouviu. Aí o homem do qual você está gerando expectativa desce do barco e começa a caminhar em sua direção. O texto não diz, mas só para você entender, é aquele momento que parece que o coração para de bater no peito e começa a bater na veia do pescoço. Tum, tum, tum. De tanto nervoso, de tanta emoção, de tanta expectativa que você cria. Qual é a condição de Pedro? A condição de alguém que está frustrado. Não é nada que dê a ele um desvio de conduta, não é nada que faça ele querer dar cabo da vida, não é nada que seja significativo a esse ponto, mas é uma tristeza, é uma decepção, é uma frustração, é uma manhã mórbida, fria, sem significado. E esse é o momento propício para gerar expectativa, porque quando seu coração está quebrantado, você tem mais facilidade de receber a palavra. Quando você está cheio de si, você ouve uma mensagem boa e diz: não é nada demais. Mas quando você está quebrantado, as crianças cantam no domingo de manhã: eu sou uma florzinha de Jesus, e você fica: meu Deus, essa palavra foi para mim. Deus está usando essas crianças. O coração de Pedro está propício para receber uma palavra. Aí você diz: Camila, se Deus tem o poder de fazer tudo, porque tem me permitido viver essa situação, porque tem sido, através dessa situação, a única maneira de Deus acessar o seu coração. Porque um coração contrito e quebrantado jamais por Deus será desprezado. Deus está craquelando alguns corações aqui. E não é porque não gosta de você, é porque te ama tanto que Ele não quer ir embora sem primeiro te acessar. Vem ele caminhando em direção a Pedro e o coração de Pedro está movido de expectativa. Terceira coisa que você precisa aprender sobre a execução de milagres. O que, irmã Camila? Tem que criar expectativa. Como já disse, eu repito, milagre não é para quem precisa, é para quem espera.
É necessário gerar uma expectativa em cima daquilo que você crê que Deus pode fazer. Qual é a palavra da fé? A palavra da fé é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora vá ver como é que nasce a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se esperam, expectativa. Camila, você está dizendo que para viver milagre eu preciso ter fé? Exatamente isso, mas deixa eu corrigir para você não pensar que eu estou dizendo o que você ouve todo dia. Há pessoas que estão achando que Deus precisa da fé delas para manifestar o seu poder. Não. Tem gente que tem fé, mas não está usando da maneira correta. A sua expectativa precisa estar focada de maneira correta. Você quer ver? Marta é uma mulher de fé. Quando Lázaro, seu irmão, estava morto, Jesus aparece 4 dias depois na aldeia de Betânia. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando ele chega na aldeia, Marta o recebe, irmã de Lázaro. Aí Jesus olha para ela, ou melhor, ela olha para Jesus e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem fé em Jesus, sim ou não? Sim ou não? Olha o que ela está dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha ido a óbito. Segundo o obituário da consciência de Marta, se no campo que estivesse assim, causa da morte de Lázaro, ela escreveria ausência de Jesus. E olha que isso mata mesmo, hein? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem fé, sim ou não, gente? Bora, sim ou não? Tem tanta fé que tem fé até no que não pode mais acontecer. No passado, se tu estivesse. Olha aí a conjugação, no passado. Meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para Marta, presta atenção, gente. Jesus olha para Marta e diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, que no grego é eu creio. Marta tem fé ou não tem? Tem fé ou não tem? Vou traduzir então: eu creio naquele grande dia. Aí ela pega a fé do passado e joga no futuro. Tem fé ou não tem? Tem tanta fé que crê no que não pode ser mudado. Tem tanta fé que crê no que não pode ser trazido, o futuro. Você não traz o futuro para o presente, você se prepara no presente para viver o... Marta tem fé, porém, ela acha que a fé dela tinha que mudar o passado. Ela acha que a fé dela só vai se mover no futuro. Aí Jesus, que é o único homem que já passou por essa terra, que pode conjugar a sua vida no passado, presente e futuro, como se tudo fosse uma coisa só. Ele poderia ter dito, se quisesse: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Por quê? Porque o cordeiro já estava pronto desde antes da fundação do mundo. Então, se Jesus quisesse, poderia falar da evidência que já tinha se dado no mundo espiritual, no passado. Se Jesus quisesse, poderia ter dito da evidência do Calvário, que ainda se daria 1 ano e meio mais para frente. Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas não, ele respeita a limitação de Marta. E qual é a limitação de Marta? Olhe para mim, gente. Qual é a limitação de Marta, a minha e a sua? O presente. Já percebeu que passado se chama passado e futuro se chama futuro? Só a dádiva do hoje que se chama presente? E não é à toa, é porque de fato, de verdade, é um presente. Jesus olha para ela e conjuga no tempo presente, respeitando o limite dela. E olha para ela e diz: Marta, eu sou. Ele não diz eu serei. Também não diz eu fui. Ele diz: Marta, eu, a ressurreição e a vida. Se credes quando? Ontem? Amanhã? Se credes quando? Hoje não, fala comigo agora. Se credes, verás a glória de Deus. Presta atenção. Quando Jesus saiu de onde estava para visitar o seu amigo, que já estava morto há 4 dias, Jesus já tinha determinado antes de conversar com Marta que ressuscitaria Lázaro. Está lá no texto. Os discípulos estão achando que ele está falando de sono. Aí Jesus diz assim: Lázaro não dorme, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Diga para mim, Jesus já decidiu o que vai fazer, sim ou não? Sim ou não? Diga para mim, para Jesus ressuscitar Lázaro, ele depende de que Marta creia? Não tenha medo não, se ele já decidiu antes, ele não depende dela. Então diga para mim, Jesus depende da fé de Marta para ressuscitar Lázaro? Independente da fé de Marta, Jesus disse: eu vou ressuscitá-lo. E ressuscitou mesmo, sim ou não? Então presta atenção que você vai entender.
Nós afirmamos aqui, Marta tem fé ou não tem? Tem fé ou não tem? Mas fé no passado não muda nada. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Ah, se eu tivesse terminado a faculdade antes de engravidar. Ah, e se eu tivesse conhecido fulano ao invés de ciclano. Quando Jesus diz para Marta, eu sou, a despeito do se estivesse, Jesus está dizendo para ela o que eu estou dizendo para você. Pare com isso. Porque o que você não viveu antes e o que não aconteceu antes e o que eu não fiz antes na sua vida não me atrapalha em nada o que eu estou para fazer agora. Eu vou fazer o que tenho para fazer agora, a despeito do que eu não fiz antes. É isto que Jesus está falando para Marta. Camila, eu não entendi. Vai entender que eu vou liberar uma palavra profética sobre você. Tem coisa, oh, glória a Deus. 10 entenderam e vão receber. Deus está dizendo para você, ei, tem coisas acerca do seu passado que eu não vou restituir. Não tenho a obrigação de restituir e nem interesse em restituir. Mas eu não quero você perturbada, porque ainda não teve restituição. Eu quero que você aprenda uma coisa: aquilo que eu não restituo, eu compenso. No prejuízo você não fica. Fica tranquila. Ouça isso. Marta está no presente. Se eu pedisse você para acessar uma palavra da qual você precisa gerar expectativa de uma coisa boa que Deus te disse acerca do que vai fazer no seu futuro. Se eu dissesse assim para você, traga aí na sua memória agora uma promessa de Deus, uma coisa que Deus te falou. Quem está comigo, diga amém, gente. Vocês ficam tão quietinhos que às vezes eu até... Você obrigatoriamente ia ter que acessar uma memória do seu passado, sim ou não? Não tem como você acessar uma palavra de promessa sem acessar a memória do seu. Mas isso não entristece você e nem tem problema. Porque tudo que Deus te falou no seu passado nunca te deixou presa lá, pelo contrário. Quando você acessa a palavra da promessa na memória do passado, ela sempre te joga para o futuro. E aí, se no passado tem a promessa e no futuro o cumprimento do que Deus prometeu, eu sou o presente, sim ou não? Sou o alvo da promessa e consequentemente do cumprimento dela. Presta atenção. Se a promessa foi feita no passado, se o cumprimento está no futuro, eu sou e sou eu que decido, não é Deus. Se eu vou ser a ponte que liga as duas coisas ou o abismo que separa. Jesus vai ressuscitar Lázaro a despeito da fé de Marta. Camila, por que você está falando isso? Porque expectativa você cria a despeito do resultado. Jesus vai ressuscitar Lázaro, isso é fato. Mas por que ele incentiva a fé de Marta? Porque quando Deus te obriga a esperar alguma coisa, no tempo do cumprimento da promessa, esperar é obrigatoriedade de Deus. Decidir como eu vou esperar é decisão minha. E tem gente que não está preparado para viver o milagre. Não é porque Deus não decidiu fazer, mas é porque está se cansando tanto durante o processo, focando a sua fé em coisas que Deus não direcionou, que se o milagre acontecesse hoje, você não tinha nem força para fazer festa. A expectativa precisa ser gerada de maneira correta. Com isso, eu quero estabelecer um princípio de crença totalmente bíblica, para que você aprenda que não basta ter fé, tem que saber como usá-la. Quem aqui tem panela de pressão em casa? Quem aqui demorou para usar a panela de pressão quando queria comer feijão? Porque disse, meu Deus, eu tenho medo disso aqui. Ninguém? Isso, filha. Obrigado. O que eu estou querendo dizer? Você pode ter ferramenta. Você quer ver? Alguém pode trazer uma espada e colocar na minha mão aqui agora. Ter uma espada na minha mão é uma coisa, saber usar. Você pode ter um carrão, motorzão, fera. Você vai dar ele na mão de alguém que não tem habilitação? Vai? Vou falar melhor, você vai dar ele na mão de alguém que não sabe dirigir? Que às vezes tem habilitação, mas né? Você vai dar ele na mão de alguém que não sabe dirigir? Não vai. Camila, o que você está dizendo? Eu sei que estou diante de um povo que tem fé. Camila, como é que você sabe disso? Plena sexta-feira à noite. Você podia estar em qualquer rocha de Brasília, qualquer festinha de criança, mas você está aqui na casa de Deus, porque você não quer festinha nem guaraná, você quer palavra. Você quer de Deus uma direção, um rumo. Então eu
ti a fé. Só que o que disse Paulo a Timóteo: desperta o dom e aquece esta fé, a mesma que tinha na tua mãe, a mesma que tinha na tua avó. Ele está dizendo uma fé não fingida, uma fé focada, uma fé verdadeira. Deus está dizendo: eu tenho te dado ferramentas para curar os enfermos, eu tenho te dado ferramentas para quebrar cativeiros financeiros, eu tenho te dado ferramentas para mudar ambientes espirituais, eu tenho te dado ferramentas para mudar a situação da tua família. E você diz: Senhor, eu não tenho nada. E o Senhor está dizendo: eu dei tudo o que você precisa, você só não está aprendendo a usar do jeito certo. A gente começa a estabelecer a seguinte crença: tem que ter fé, porque se não tiver fé, Deus não faz. Vou perguntar de novo: quando Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, dependeu da fé de Marta? Mas mesmo assim incitou ela a crer, para que ela fosse feliz quando o resultado chegasse, para que ela criasse expectativa na realização de um milagre que não dependia dela, mas poderia passar por ela. Ela indicou onde estava a porta do sepulcro, e ele permitiu que ela indicasse, mesmo quando ele já sabia onde Lázaro estava. Jesus está dizendo: posso fazer a hora que quero, mas me recuso a fazer sem a sua participação. Então começamos a desenvolver o seguinte pensamento: tem que ter fé, porque se não tiver fé não acontece. Não basta apenas ter fé, tem que aprender a usar a fé como quem aprende a usar uma ferramenta. Camila, porque eu acho que o milagre não aconteceu porque a fulana não tem fé. E se eu te disser que a tua fé não dá para Deus o poder de fazer nada? Não, Camila, não. Calma, pastor Sival, não arranca o microfone de minha mão. Camila, minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada? Não. Porque se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua. Quando eu tenho fé, Deus é. E quando eu não tenho, Ele continua sendo. Adoro igreja que sabe conjugar o verbo. A pessoa, se alguém fala endo, continua sendo. Vamos aprofundar mais um cadinho. Gênesis 1. Não vemos manifestação de fé, somente exercício de poder. Está escrito lá: no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Quem foi que disse amém? Só você agora, porque lá ninguém disse. Quem foi que disse eu creio? Ninguém. Qual foi o anjo que disse: está ligado, hein, Jeová? O que o texto diz é: e disse Deus, haja luz. E? Camila, veja bem o que você está dizendo. Vou concluir, que Deus não me chamou para ser herege. O que eu aprendo com isso é que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer. Por que não? Porque Deus não precisa da minha fé para exercer poder. Quando eu creio, Deus é. Se eu não creio, Ele é. Quando eu creio, Deus pode. Se não creio, continua podendo. Se eu amo, Ele é. Se eu não amo, Ele continua sendo. Deus é Deus imutável, Senhor de todas as coisas. Acima de tudo, acima de todos, em cima de tudo que existe, de tudo que há. Todas as coisas existem, subsistem e se mantêm pelo poder de Sua palavra. Camila, então para que eu tenho fé? Ora, porque Deus não precisa da minha fé para ter poder, mas eu preciso da minha fé em Deus para receber o que Deus pode fazer. Então a minha fé não é a mola propulsora que me joga lá para cima. A minha fé é a mola propulsora que joga o meu milagre para minha casa. A minha fé é a mola propulsora que coloca meu endereço na lista de Deus. A minha fé é a carteira de identidade que faz-me ser conhecido diante de Deus. Deus está dizendo: eu não preciso da sua fé para eu ser Deus. Você precisa da sua fé em mim para eu ser Deus na sua vida. Para que você receba aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já operei. Quer ver exercício de fé maior do que Marcos 5? A mulher do fluxo de sangue foi correndo atrás de Jesus, tocou na orla dos seus vestidos e foi curada na hora. O texto diz que ela foi curada na hora. Responde para mim, gente. Ela pediu para ser curada? Não pediu. Foi lá, tocou e recebeu.
Toda vez que eu olho para esse texto, eu digo, gente, quem é que pega o que quer sem pedir não é roubo. É que essa mulher vai lá na mão grande, pega o que ela quer, leva, porque ela levou. Sem pedir não é roubo. Jesus diz para mim duas verdades. Primeiro, ela sabia que estava comigo, mas era dela. Segunda, é vocês que perdem tempo pedindo para usar coisas que eu já dei. Pegou, tocou e recebeu na hora. Por quê? Desenvolveu uma fé focada. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Foi, tocou, curou. Estancou na hora a hemorragia. Pediu? Não. Mas foi uma fé focada. Não reclamou pelos 12 anos que não conheceu ele antes. Nem ficou esperando se teria para viver 12 anos a mais depois. Ficou sabendo que ele ia passar. E resolveu exercitar uma fé atual na hora. E recebeu. Recebeu como? Recebeu porque criou expectativa. Deus me manda enfatizar isso aqui. Deus está dizendo, não falta poder em mim, nem crença de fé em ti. O que está faltando é a criatividade do imaginário. Falando bem rasgado, que é para qualquer um aqui entender. Como anda a sua imaginação, filha? Ou a sua frustração da noite anterior foi tão grande que roubou a sua capacidade criativa? Deixa eu falar para você bem rasgadão. O que você vê em minhas mãos hoje é um microfone, mas já foi um controle remoto de televisão. Daqui de cima, pastor Simval e pastora Rosália olham pessoas sobre as cadeiras. Outrora e anos atrás, vocês eram a almofada número 1, almofada número 2 e almofada número 3. O microfone era o controle remoto. Os irmãos eram as almofadas. E a porta da igreja era a porta da minha sala. Eu soltava o rádio para poder tocar, porque eu fingia que eu estava pregando, mas eu fingia com tanta realidade que o Espírito Santo movia na minha sala. E tinha hora que no meu imaginário eu pensava que estava brincando, mas já estava falando em línguas e sentindo a presença de Deus. Aí eu começava a rir. Nessa época eu falava mais rápido do que eu falo hoje. Eu era pior do que eu sou hoje. E era tudo muito mais difícil do que é hoje. Não havia perspectiva, não havia realidade, mas sobrava expectativa para tudo que é lado. Eu tinha certeza que Deus faria. E se Deus não fizesse, Ele ia começar a fazer para não me frustrar. Por quê? Porque eu imaginava. Eu pregava para as almofadas. Eu segurava o controle remoto, que era o controle ou da televisão ou do som. Aí pegava o controle com a outra mão, que era do rádio. Aí eu dizia, agora é a hora do convite. Aí eu dizia, enquanto eu convido, canta Lauriette. Aí soltava Lauriette no CD. E dizia, canta Lauriette. Aí Lauriette cantava. Lauriette começava a cantar. Aí eu dizia, eita, Jesus está salvando. Isso na minha sala. Eu dizia, eita, Jesus está salvando. Agora Ele batizou. Aí eu imaginava e via. Via paralítico andando, via cego vendo, via surdo ouvindo, via mudo falando. Aí Lauriette terminava o CD. Vai ouvindo aí. Aí eu dizia, Lauriette, agora deixa a Damares cantar. Aí eu pegava a Damares e dizia, canta Damares. Aí Damares começava a cantar. Aí eu dizia, olha aí, Jesus está levantando, Jesus está curando. Mas daqui a pouco eu ouvia a corrente do portão lá de casa, que tinha tramela ruim, caindo no chão. Eu dizia, vixe, alguém chegando. Desligava o som, voltava para a cozinha e lavava a louça. Porque você não pode inserir todo mundo na sua expectativa. E aí eu começava a rir. Meu marido chegava e dizia, o que foi? E eu começava a rir. Porque se eu fosse responder o que ele estava perguntando, eu ia dizer, menino, Jesus curou muita gente hoje. Rapaz, hoje foi tremendo. Hoje Jesus fez isso, hoje Jesus fez aquilo. Hoje Jesus fez aquilo outro. Então, como eu não podia falar isso, eu começava a rir. Aí ele dizia, você é maluco. Aí eu ria mais ainda. Que eu dizia, quando Jesus fizer, tu vai ver só. E eu ficava ali rindo, imaginando. Esses dias a gente estava aqui agora no interior do Goiás. Estou eu ministrando. Quando chega no final, aconteceu igualzinho eu imaginava. Estou eu terminando de ministrar. Aí chamei os irmãos para cantar. Jesus começou a salvar almas. Aí veio 5 pessoas do grupo de mudos e surdos. Nisso veio surdo-mudo. Nisso vem chegando uma família inteira. Só que eu não sou da igreja, eu não sei quem é quem. Daqui a pouco, meu irmão, uma menina entre eles chega para frente, entrega a vida para Cristo. Só que enquanto eu estou orando, percebi uma coisa diferente da igreja. O pastor
pastor, que é muito comedido, começou a pular, começou a chorar, começou a abraçar a esposa. Aí a igreja deu aquele estouro de glória, pá, todo mundo pulando. Aí eu parei na hora, tirei o microfone da boca e falei: o que aconteceu? Aí ele disse assim, minha filha, esta menina é aqui da igreja, veja, era surda e muda, ela estava ouvindo. Aí ele disse: ela está falando e foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e falando em língua estranha. Aí você diz: Camila, que dia isso aconteceu? Eu poderia te dizer no final de 2017, ou eu poderia te dizer há 15 anos atrás, na sala da minha casa, quando eu dizia: olha ali, Jesus está curando, olha ali, Jesus está fazendo, olha ali, Jesus está levantando. Aí você diz: mas quem? E olhava só para a almofada. Eu vi a almofada, mas a visão de Jesus é panorâmica. Eu vi a almofada, mas Jesus via o interior do Goiás. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo para alguém: você é uma mulher de fé, mas sem imaginação a sua fé não tem resultado. Cadê a expectativa? Lembra quando você olhava para aquele marido, que todo mundo dizia: é cachaceiro, sem vergonha, mas você olhava para ele e dizia: isso aí é um pastor, rapaz. Aí alguém diz: mulher, tu tá cega? Você diz: não, é que eu vejo o que você não vê. Você vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Expectativa. Lembra quando você tinha a expectativa de ser uma empresária? Lembra quando você se imaginava sendo CEO de uma empresa? Lembra quando antes de desistir de tirar a carteira, você entrava no carro e se imaginava segurando o volante? Lembra? Lembra quando você não cantava nada, mas se imaginava recebendo oportunidade? Lembra quando você pensava que não tinha talento nenhum e jamais imaginava ser a mulher extraordinária que você é hoje? Mas se tornou, porque você projetava do lado de dentro aquilo que você queria ver do lado de fora. Qual é o nome disso, Camila? Expectativa. Camila, mas eu me frustrei muito. Quem tem fé vai viver momentos de frustração. Por quê? Porque esse é o exercício da fé. Vê que nem sempre é como você imagina, mas você não para de imaginar só porque dessa vez não foi como você queria. Pedro vai gerar uma expectativa. Vou fechando aqui. Sabe qual é o mais complicado? Jesus vai curar alguém aqui agora, na alma. Jesus vai abrir a sua capacidade criativa e imaginária. E você não vai ser mais uma pedra no fundo do rio, mas uma águia voando sobre as montanhas. Só que eu sei que tem gente aqui que está frustrada na expectativa da fé, na imaginação do milagre. Por quê? Porque imaginou, esperou, e quando gera a expectativa, vem num culto como esse, dizendo: olha, eu vou naquele culto hoje porque Deus vai falar comigo. Se você está aqui hoje, gerou expectativa nesse culto, sim ou não? E não é de ver A, B ou C, é de ouvir Deus, porque você sabe que Ele tem o poder para tudo, sim ou não? Sabe o que é complicado? É quando você gera expectativa nesse milagre. É quando você já tentou de tudo, já imaginou de tudo que é jeito, mas viu que não deu resultado. Aí vem aqui buscar de Deus uma direção. Aí você diz assim: rapaz, hoje eu vou falar com o dono do milagre. Dono do milagre vai falar comigo. Vai ouvindo aí. Tem gente que saiu de casa hoje dizendo: é hoje. É hoje que Jesus vai dizer se eu posso assinar o divórcio ou se eu taco a panela na cabeça dele. Você cria a imaginação, a expectativa: Jesus vai me dar uma direção. Sim ou não? Sabe o que é complicado? Quando você deposita todas as suas expectativas em Jesus. Por quê? Porque seus métodos te levaram ao fracasso. Tudo que você sabe, tudo que você tem não gerou resultado. Então você pensa: agora eu vou estar diante de alguém que não conhece o fracasso, e ele vai me dar uma direção. É isso que eu imagino. A mente de Pedro funcionando enquanto Jesus caminha em sua direção. Aí quando Jesus chega na direção dele, todo mundo quer um método novo. Todo mundo quer uma ideia nova. Todo mundo quer uma direção que ainda não foi pensada. E no nosso caso, não de Pedro, no nosso caso, que sabemos que estamos diante daquele que tem todo o poder para resolver toda e qualquer situação, a gente pensa:
Jesus vai falar comigo o que ninguém nunca falou. Jesus vai me dar o que ninguém nunca me deu. Jesus vai me apontar a estratégia que ainda não foi pensada. Jesus vai abrir a porta que ainda não foi aberta. Você cria uma expectativa nova. E é complicadaço quando ele tem o poder. Se ele quisesse dizer, joga a rede na areia, e ele é poderoso. Se ele quisesse sair a peixe da areia, sim ou não, gente? Se ele quisesse sair ou não saía. Você pensa, hoje ele vai me mandar fazer uma coisa que eu nunca tentei. Aí ele olha para você e em cima da sua expectativa que você criou para esse culto, para esse tempo, para esse segundo semestre de 2019, você diz, fala miserável. Para ele não, para mim. Fala Camila. Fala miséria. Que eu já estou aqui quase botando os olhos para fora. O que é? Qual é a direção? Quem está preparado aí, diga eu. Aí toda a sua expectativa está diante de Jesus. Aí Jesus olha para você e diz, já começa a palavra dizendo, voltai. Começou a murchar. Você vê que ninguém dá nenhum glória. Porque não dá para você criar expectativa nova em cima de palavra antiga. Voltai ao mar alto, já fui lá. E lançai de novo as vossas redes, acabei de lavar, para pescar. Gente, eu vou falar de um jeito que todo mundo vai entender. Você sabe qual é a direção que vai mudar a vida de Pedro nessa manhã? Que Jesus está dando para ele, parafraseando, é isso aqui, ó. Volta e continua a fazer o que você vem fazendo. Ah, gente, leva mal não. Eu queria ser crente igual essa irmã que gritou, eita Deus. Queria, porque meu irmão, me dá até um negócio. Não é fácil não. Você criar expectativa no milagre. Você saber que está diante do dono do milagre. Você saber que está diante daquele que tem todo o poder. Aí você vem para cá com questões, com demandas pessoais, dizendo caso ou não caso, fico ou separo, boto para dentro ou para fora de casa, faço o curso A ou o curso B. Coisas que você está enjoada, coisas que você já tentou. Aí você pensa, é hoje que Jesus vai dar a direção. Aí ele diz, volta e continua a fazer o que você já vinha fazendo antes de eu aparecer. Aí é complicado. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é vida de pecado, não traveste a mensagem não. É simplesmente uma coisa, pescadores pescam. Vamos lá, pescadores, pregadores, pastores. Isso. O que o Senhor está dizendo é, eu não vou mudar tudo que você é para você alterar o resultado que você quer. O que Ele está dizendo para Pedro é, volta e continua a fazer o que você estava fazendo antes de eu chegar aqui. Lavar a rede? Não, lançar a rede. Voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro responde, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas ou sobre a tua palavra, lançarei as redes. É complicado quando você quer de Deus uma casa nova, uma direção nova, um casamento novo. Aí você vem para um culto como esse. Você diz, Jesus, o que eu faço com esse casamento? Aí ele diz, volta e continua amando o mesmo homem. Você sai do culto chutando assim, ó. Você não sai dando glória. É complicado quando você está, hoje é sexta, né? É complicado quando você está na sexta-feira à noite, em fase de decisão, para saber se sai do trabalho ou não. Aí você pensa, não vou dar resposta ainda, vou para o culto, vou participar da conferência. E dependendo do que Deus falar, vou dar resposta na segunda-feira. Aí você está chateado com a empresa, chateado com o chefe, num ambiente desagradável. Aí você diz, vou ouvir o que é que Jesus tem para dizer. Cria a expectativa do milagre. Aí quando chega aqui, Jesus diz, segunda-feira volte para o mesmo trabalho. Ô irmão, é doído. É complicado quando você trabalha com Mary Kay e Jequiti. Natura, tudo junto. Aí você diz, Jesus, não estou aguentando. Quero largar tudo isso e voltar a fazer outra coisa. Aí Jesus usa pregador e diz, continua com Mary Kay, Jequiti e Natura que eu vou te abençoar. É complicado quando ele pode mudar o seu método, mas ele não muda. Porque ele quer te ensinar que não é porque está dando errado que significa que você não está fazendo o que é certo. Amaite como rebaio.
de canto, rebaraçúria. Eu fui pregador até aqui, mas a Bíblia agora está fechada. E o que eu vou fazer é profetizar a palavra da verdade. Deus está dizendo a alguém: não é porque está dando errado que não significa que você não fez do jeito certo. Me ouça: nem tudo que está dando errado é porque você está fazendo errado. Assim como nem tudo que está dando certo significa que é feito do jeito certo. Quando a gente busca de Deus uma direção, a gente quer alguma coisa que nos dê resultado, sim ou não? Sim ou não? Quem quer milagre quer resultado, gente, sim ou não? Vem com alguma coisa mais punk. Sei lá, um tango, um blue, um troço mais um órgão. Vem atropelando no peso agora. Cadê o menino da bateria? Tá chegando. Isso. Isso. Terrível. Prepare aí, continue baixinho. Daqui a pouco nós vamos ficar doidos tudo junto. Escute isso. Geramos expectativa em cima de algo porque queremos resultado. Você não trabalha 22 dias no mês para ficar frustrado. Você quer resultado. Você não se casa por conveniência. Você quer resultado. Quem está entendendo, diga amém. Quando essas coisas não estão dando certo, o trabalho não está dando certo, a família não está dando certo, a empresa não está dando certo, a sua felicidade não está dando certo, você busca Jesus e cria expectativa. Você está diante daquele que tudo pode fazer. E é muito complicado quando ele te reúne num lugar, podendo dizer para você uma coisa que você ainda não tentou, uma coisa que só ele faz. Ou seja, podendo mudar o método, ele olha para você e diz: não vou mudar o teu método. É complicado porque a gente está cansado do nosso método. Não quero mais trabalhar com isso, não quero mais morar com fulano, não quero mais trabalhar com ciclano, não quero mais isso. Aí ele diz: volta para ciclano, ama Beltrano, tudo igual. Aí você diz: Deus. Aí o Senhor diz para mim: filha, fala para o meu povo que não é porque está dando errado que está fazendo do jeito errado. Mas sabe qual é o nosso problema? Fazemos parte da geração dos resultados. A gente fica a madrugada inteira enfiando o dedo na barra de rolagem, achando que sucesso é sinônimo de curtida, de quantidade. Sabe o que acontece? A síndrome que pegou a mente de Asaf pega a nossa também. Começamos a ver o ímpio prosperar em seu caminho. E viemos para cá perturbado, dizendo: como é que pode? Fulano todo errado, desgraçado, adúltero, prostituto, só enriquece, só prospera, só cresce, só tem mais amigo. E eu procurando ter uma vida santa, estou em decadência de amigo, de aliança, de vida espiritual. Como pode? Aí Asaf diz: até que então eu entrei no templo e lembrei-me qual é o fim deles e qual é o... No mundo, alguém diz assim: os meios justificam os fins. Isso é no mundo, porque aqui não é assim não. Aqui são os meios que determinam qual vai ser o fim. Eu tenho temor de falar isso, mas para mim ele é o exemplo perfeito do que eu vou aplicar agora. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: não mexe no método. E você diz: Camila, mas o jeito que eu estou fazendo não dá certo. Eu estou orando, mas não dá certo. Eu estou jejuando, mas não dá certo. Eu estou trabalhando, mas não dá certo. Eu não estou tendo o resultado que eu almejo. Aí Jesus veio hoje aqui para dizer: não mexa no método. Por que não? Porque eu vou usar o teu método, mas vou alterar o resultado. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui: não fica de olho no resultado, se aplica no método. Fala para mim. Jesus sabia que naquele dia Pedro ia pegar a maior quantidade de peixes que já pegou na vida, sim ou não? Sim ou não? Mas não animou ele dizendo: vai lá meu filho que agora vai ser diferente. Vai lá meu filho que agora você vai pegar peixe. Não. Só falou para ele o que ele tinha que fazer, não falou quanto que ele ia ganhar. Por quê? Porque milagre de Cristo não é sobre o resultado que você vai ter, mas é sobre o crescimento que o processo vai te levar, independente do resultado. Não disse para ele quantos peixes ia pegar, mas animou ele a se aplicar no processo.
Se você aprender só olhar para o resultado, você vai corromper a integridade do processo. Quando Jesus te escolhe para ser alvo de uma mudança, para ser o agente transformador de um cenário, Ele não quer você olhando para o resultado, Ele quer você aplicado ao método. Todo milagre de Jesus é pura pedagogia. Não mude o método para ter pressa no resultado. Porque se você se aplicar à direção que Deus te deu, Deus vai se aplicar a mexer no resultado por amor de você e de sua palavra. Olha para quem está do teu lado e diz: o método é contigo. Está fraco, diga: o trabalho é contigo. A oração é contigo. Isso, a força é contigo. O jejum é contigo. Sacode ela ou ele, diz: mas o resultado é com Deus. Deus está dizendo: faz o teu que eu faço o meu. Faz o teu que eu faço o meu. E não muda o seu jeito de fazer. Diga para mim, quem é que salva, a oração ou Jesus? Quem salva, a oração ou Jesus? Só Jesus salva. Mas qual é o meio que eu alcanço? Salvação em Cristo para minha parentela. Somente orando. Então, porque só Jesus salva, eu vou deixar de orar? Não. Se a oração é o meio pelo qual eu obtenho resultado, vou me dedicar ao método e vou deixar com Deus isso aí. Não altere o método, mananto que mais. Por causa do resultado. Tem gente se estrepando, se arrebentando, porque está querendo manipular o método para apressar o resultado. Não dá certo. Moisés, amigo íntimo de Deus, eu falei que é amigo, mas nem a intimidade dele deu a ele autonomia para mudar o método de Deus. Do que você está falando, Camila? Do episódio das águas de Meribá, lembra? O povo no deserto começou a murmurar e a perturbar. Não tem água nesse deserto? Nos tirou do Egito para quê? Lá tinha o Nilo para a gente tomar banho, mas aqui não tem nem um copo d'água para a gente beber. Que vergonha! Nós vamos sair do Egito e morrer aqui por necessidades básicas. Neste tempo o texto diz que Moisés já era o homem mais manso da terra. Aí ele vai buscar uma direção, ele vai buscar um método. Completa para mim, ele vai buscar Aí pede de Deus a direção, Deus dá o método. Deus diz: Moisés, aqui, veja. Deus não diz lá, Deus diz amante, como a gente quer sair, a gente quer fugir, e Deus está dizendo: está aqui, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, através das mesmas vidas. Lembra do milagre da multiplicação do azeite? Quando a viúva diz que precisa de ajuda, Eliseu diz: o que você tem? Aonde? Na fábrica? Não, o que você tem? Aí na tua casa. Só tem um pouco de azeite. É o que ele usa para o milagre acontecer. Oh meu Deus, olha para alguém e diz: está aí. Aí não, diz: está aqui. Está aqui nas tuas alianças, está aqui nos teus relacionamentos, está aqui no teu lugar de trabalho, está aqui. Aí Deus diz assim: Moisés, há aqui uma pedra, vai até esta rocha e fala a rocha. Qual é o método? Qual é o método? Moisés sai dali com a direção, com o método. Vou falar. Só que no meio do caminho vão perturbando tanto ele, azucrinando tanto o juízo dele, que para ele não pegar o cajado e não dar na cabeça de um, deu 2 vezes na rocha. Pá! Pá! E a rocha deu água. E não foi pouca não. E foi salutrar. Então diga para mim, deu resultado ou não deu? O resultado foi bom ou não foi? Deu certo ou não deu? Completa para mim, gente. Deu? Certo. Deu? Deu? Todo mundo bebeu água ou não bebeu? Está feliz ou não está? Saciou ou não saciou? Resultado deu certo. Mas o método deu errado. Porque no método Deus não disse fere, Deus disse. Quando ele feriu, ele alterou o método para obter. Então veja bem, não mudou o resultado,
Mas Deus não está batendo palma para o resultado. Deus não está nem aí para o resultado. Os anjos não estão dizendo: ah lá, Deus, que lindo! Saiu água, Moisés! Não. Não. Deus diz: Moisés, vem cá. Sobe naquele monte e olha Canaã, que é a terra prometida, de longe. Porque o máximo que você vai chegar lá é com a visão. Porque os seus pés não vão tocar nessa terra. Porquanto tu fostes rebeldes à minha palavra, tu verás, mas tu não entrarás. Aí eu te pergunto: deu certo ou não deu o resultado? Deu ou não deu? Mas Deus não está aplaudindo o resultado. Sabe por que não? Resultado é com Deus. Deus quer aplaudir os métodos, a obediência incondicional, a submissão ao divino. Eu vim aqui profetizar que Deus vai te dar um casamento novo, mas é com o mesmo marido, não altere o método. Eu vim aqui profetizar que Deus vai te dar um lugar de honra no teu trabalho, mas não precisa sair correndo para mudar de empresa, é nessa mesma empresa. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus manda Pedro voltar ao mesmo mar, usar a mesma rede, trabalhar com o mesmo barco. E ninguém precisa, meu irmão, de uma motivação nova para fazer uma coisa nova. Ninguém precisa. Se eu te mandar fazer uma coisa nova, por nervosismo até, você terá uma motivação nova, porque é novo. E o grande segredo do evangelho, da nossa caminhada com Deus, não é viver diariamente coisas novas na dependência de uma motivação nova, mas é ter uma motivação nova tendo que continuar fazendo coisas antigas. Não é difícil amar um homem em um ano de casamento. Difícil é aquecer a relação depois de 30 anos de casado. Não é difícil pastorear uma igreja animado por um ano. Difícil é continuar tendo a mesma integridade profética depois de 15 anos de pastoreio. Você acha que há problema em eu repetir uma mensagem? Não. Problema é eu trazer uma mensagem nova com uma motivação velha. A mensagem pode ser repetida, mas se a motivação for nova, Deus não só vai se agradar e garantir o resultado, como vai se alegrar pela fidelidade ao método. Vou terminando aqui. A grande desgraça que tem acontecido no mundo como um todo é a falta de perseverança, é a falta da crença de que tradições, núcleos familiares, ideias que sustentaram a base da humanidade até hoje estão ficando passadas só porque são antigas. Quando na verdade esse é um dos maiores equívocos que a geração pós-moderna está cometendo. Salomão, o homem mais sábio antes de Cristo que passou por essa terra, ele disse: não remova o alicerce de seus pais. Ele está ditando um padrão social. Ele está dizendo: não remova o que nos sustentou até aqui. Você pode lapidar, você pode polir, você pode otimizar, você pode filtrar, mas não dá para remover o que te sustenta. É guerrear contra si mesmo. E o que nós estamos vendo? Uma geração que quer uma novidade de Deus todo dia para continuar sendo crente. É gente que quer o sobrenatural todo dia, quer cair arrebatado todo dia, quer falar uma língua diferente todo dia, quer sentir o mover do Espírito Santo todo dia. E Deus está dizendo: isso aí é mole. Difícil é continuar orando quando não sente a presença de Deus, continuar buscando quando não tem uma palavra nova. Deus está dizendo a alguém aqui: ei, eu posso não mexer no método e eu vou ser pragmática no que eu vou falar aqui. Não vou ser emocional. Tem gente que depois dessa conferência maravilhosa vai voltar para a mesma casa. Sim ou não? Vai dormir ao lado da mesma pessoa. Amanhã pela manhã terá que lidar com os mesmos problemas. Deus está dizendo: nem sempre eu mexo no método, mas eu tenho um poder que tudo que você fez até hoje não te deu. Qual? Quando ele libera a palavra sobre Pedro, ele dá a Pedro uma motivação nova para continuar fazendo uma coisa antiga. Deus está dizendo para alguém: segunda-feira você vai voltar para o mesmo trabalho, mas você vai voltar com uma motivação tão nova.
tão nova, que alguém vai olhar para você e vai dizer: o que você fez? Foi no cabelo? Foi a sobrancelha? Você vai dizer: não mexi. E a roupa? Não, essa aqui é velha, do início do ano. Alguma coisa em você mudou. Não, eu estou na mesma mesa, eu uso a mesma caneta, vesti uma roupa antiga, mudou de carro? Não, também é o mesmo. Mas o que você está diferente? É porque na sexta-feira à noite eu sentei, criei expectativa, estou debaixo de uma palavra. Foi. E o que é que aconteceu então? O trabalho é o mesmo, a mesa é a mesma, é tudo antigo, mas a motivação é nova. Essa mulher é nova, a expectativa da fé é nova. Pegue na mão dela, pegue na mão dela, pegue na mão dela e diga: a casa é antiga, mas a alegria é nova. Diga: a roupa é antiga, mas a fé é nova. Diga: o método é antigo, mas o resultado... Grita para ela, porque vai ter resultado. Diga: o resultado é novo, a motivação é nova, o resultado é novo. Fica de pé se você acredita. Oh, glória! Alguém está dizendo para você: você vai de novo naquela conferência. Todo ano você vai nessa conferência e não acontece nada. Você vai ouvir o mesmo pregador? Eu vou. Deus está dizendo: quando a sua motivação em fazer o que eu te chamei para fazer for nova, o resultado será diferente. Olhe para mim. Deus não mexeu na rede, Deus não mexeu no barco, Deus só mexeu na motivação de Pedro. Deus está dizendo: não vou mudar teu marido hoje, não vou mudar teu filho agora, porque estou usando todos eles para mexer na sua motivação. E quando você mudar, resultado novo. Marido novo em casamento antigo, filho novo sendo o mesmo filho. Deus está dizendo: você não vai precisar parir um filho novo, eu vou usar o filho antigo. Camila, estou muito cansada do ministério que eu congrego. O Senhor está dizendo: está cansada porque tua motivação está derrubada. Não precisa trocar de pastor, porque é mole ter motivação nova com pastor novo. Eu quero ver ter motivação nova com pastor antigo. Não precisa trocar de lugar do trabalho. Quando chegar a hora, Deus vai te mover. Enquanto não, busque em Deus uma motivação nova para trabalhar todo dia, para que Deus mexa nos resultados. Ele quer ver a intenção da sua motivação. Pedro vai para o mar. Tecladista, vamos fazer um som de rede lançando aí agora. Eu gosto dele, que ele vem comigo na minha doideira. Eu vou contar de 1 a 3, você faz qualquer coisa que vai ser o som. É 1, é 2 e... Esse aí gerou uma expectativa, hein? Pedro só lançou uma vez, mas como eu gostei muito do som, vou lançar de novo. É 1, é 2, é 3 e... Escute isso, por favor. A rede assenta no mar. Camila, já joguei e não vi resultado. Deus está dizendo: há um período entre você jogar e esperar a rede assentar. Assentou. Pedro mete a mão e vai no vício do hábito, porque já lançou a rede a noite inteira e é o que ele faz. Então ele pega essa rede, meu irmão, como quem pega uma sacola de compra. Só que dessa vez ela não vem na mão. Quando ele faz assim, ele fica agarrado. Ó, pegou. Agarrou. Você diz: Camila, tá difícil. Olha para quem está do teu lado e diz: é o resultado chegando. A rede está tão cheia. Olhe para mim. Quem tem saúde fica de pé, e quem quer ter fica de pé. Se não aguenta ficar de pé, que fará a rede. Ele segura a rede e começa a puxar com os outros. Ele puxa tão forte, não pode abrir mão do que desejou até agora, que ela começa a rasgar. Aí você diz: Camila, por que a rede começa a rasgar se está debaixo da direção de Deus?
Quando a rede começa a rasgar, estando debaixo da direção de Deus, é o próprio Deus que permite ser rasgada. Sabe por quê? Para você lembrar que quando ele chegou nessa praia, ele viu. Olha para quem está para o teu lado e ele vai entender. Diga assim: se não me chamar, vai rasgar. Olha para ela e diz: mas se me chamar, vai parar de rasgar na hora que eu chegar. Jesus não te abençoou só por você. Lembra da visão panorâmica? Chama o amigo, chama o marido, chama a tia, chama teus funcionários, chama quem acreditou com você, quem teve fome com você, quem pelejou com você, quem navegou na madrugada com você. Escute isso, chamou, teve que fazer sinal para quem? Para o outro barco. Vamos parar com essa bobagem, irmão. De porque está na direção de Deus, não se abrir para ninguém. Ah, porque se Jesus falou comigo, o problema é dos outros. Não, meu irmão. Jesus falou com ele, mas ele sabia que era impossível concluir aquela obra se não tivesse ajuda do barco vizinho. E outra, pode ter gente muito melhor que você ama longe de você, mas na hora que a rede começa a rasgar, não dá tempo dos outros pegar avião não, garota. Camila, não entendi o que você está dizendo. Chama quem está perto. Ai, mas eu gosto mais de fulana. Só que não é afinidade, é propósito. Faz sinal. E se eu te dissesse hoje que a realização do seu milagre está retida por um sinal? Como assim? Um nível de exposição mínima em reconhecer que você precisa de ajuda. Você vê demônio em tudo que é canto daquela casa, mas não chama o círculo de oração. Ai, não pode vir aqui porque senão vai ver que eu tenho banheira. Não pode vir aqui porque senão vai ver minhas coisas aqui de casa. Prefere ver demônio? Não. Deixa as irmãs marchar naquela casa. Deixa o povo botar a mão em você. Senão vai rasgar. Pedro faz sinal, os meninos, o outro barco vem, segura a rede, aí para de rasgar. Jesus está dizendo: se você aprender a confiar, vai parar de rasgar. Eu sei que eu toquei num ponto muito tenso agora, gente. Não é fácil falar sobre confiança nos dias que estamos vivendo. Só que Deus está me mandando ministrar isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: chega uma hora que o que eu confiei sobre a sua vida é tão grande, o resultado é tão grande, que você não tem escolha a não ser confiar. Porque sozinha você não vai conseguir. Deus está dizendo: todas as vezes que eu quiser te mudar de um nível, todas as vezes que eu quiser te dar uma pescaria que você nunca viveu, um sonho que você nunca realizou, uma multiplicação que você nunca teve, você vai ter que se abrir a confiar. Escute isso. Eles seguram juntos, puxam a rede, ela para de rasgar. Vem o maior problema de todos. Quando a rede começa a rasgar, a gente pensa que é um problema. O problema é quando o barco quase vai a pique. Segura em silêncio só um minuto, mas depois volte nessa mesma canção. Esse é o maior problema. É quando você fez tudo o que Deus te mandou, e ao invés de isso te levar ao pódio da vida, te leva a um barco que quase naufraga. É quando você ora, você busca, você faz tudo o que Deus te mandou, e quando o resultado está tão perto de abastecer sua casa, sua vida, suas emoções, você diz: não é possível que foi Deus que me colocou aqui. Porque como é que Deus ia me colocar numa situação onde aquilo que eu busco debilita a minha estrutura? Porque o texto diz que o barco quase está indo a pique. Olha para tua irmã e diz: quase. Você já viveu um quase na vida, minha irmã? Você sabe o que é um quase? É você ter certeza que vai morrer e só saber que não morreu depois. É você viver a angústia de uma coisa real. E você diz: Camila, se eu estou vivendo tudo que Deus falou, se eu estou na direção de Deus, por que a minha estrutura está sendo abalada? Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi vivendo.
Quando você deseja viver o resultado de Deus para a sua vida, é inevitável que você viva isso sem entrar um pouco de água no barco. Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer: calma, é só um pouco de água. Só que nunca entrou tanta água, então você pensa, acabou. E Deus está dizendo, não, filha, isso é um quase. Vai ter gente aqui que depois de 2019 vai estar de mão dada com alguém, e alguém vai dizer, mas tu não disse que ia divorciar? Pois é, foi quase. Tem gente aqui que vai vencer o processo da quimioterapia, da radioterapia, vai vencer a psicanálise e a própria terapia. Vai estar tomando café no shopping com a terapeuta, e alguém vai perguntar, o que foi? É sessão? Você diz, hoje não. O que é então? Virou minha amiga. Mas você não ia morrer? Pois é, quase. Agora estou aqui celebrando. E a tua empresa continua trabalhando? Eu vi você tão mal que eu pensei que você ia falir. E você vai dizer, eu também. Foi? Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, se você aguentar esse quase, você vai ver que ele não é o fim. Sabe por quê? Quando Jesus mandou o barco de Pedro para o mar alto, ele já tinha dado uma aula dentro do barco de Pedro naquela manhã. Na minha visão profética, Jesus já entrou, já mediu a estrutura, mediu o barco. Pode ir com o seu. Por quê? Ele não vai me dar uma palavra que me leve a naufragar. Vai estar lá, vai entrar um pouco de água, olhe para mim, mas não vai afundar. Vai acontecer o que Paulo disse aos coríntios, abatidos, mas não destruídos. Deus me trouxe aqui seriamente para dizer a algumas pessoas, suporte esse pouco de água, porque não é água suficiente para te afundar. Suporte esse estalar da polpa e da proa, porque esse barco não vai rachar. Deus está dizendo, eu já medi esse barco. A minha palavra não te leva a náufrago, a minha palavra te leva ao sucesso. Mas você precisa aguentar esse quase. É complicado quando tudo que você desejou fazer e ser compromete a sua estrutura. Deixa eu te falar um negócio. Pregar a semana inteira como eu prego é a vida que eu pedi a Deus. Poder estar todas as manhãs, tardes e noites no altar de Deus é a alegria de minha vida. Chegar aqui cansada e ser renovada é a certeza de que a mão de Deus cobre a minha vida. Mas tem dias que eu tenho que tomar amoxicilina 500 gramas. Tem dias que eu tenho que tomar nimesulida. Tem dias que a febre é muito grande. Tem dias que eu tenho que ir para o soro. Tem dias que eu preciso tirar férias. E não é viajando, é em casa, travada, descansando, literalmente. É tudo muito bom, o resultado é maravilhoso, mas não significa que não vai entrar água no barco para eu vivê-lo. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que não é porque você está perdendo um pouco de saúde que significa que Deus não está contigo nesse propósito. Agora é muita ingenuidade nossa achar que vamos viver os resultados mais maravilhosos da nossa vida sem sofrermos nada. E essa é a pergunta que não quer calar. Aguentou tudo que aguentou, meteu a mão nessa rede, está orando pela essa vida, está buscando a Jesus todos esses anos, para agora, porque entrou um pouco d'água, largar a rede. Olha para ela e diz, não solta. Olha para mim, você chorou demais para chegar aqui, você caminhou muito para chegar aqui, você perdeu gente, sepultou gente, você superou doença, você superou rejeição, abandono, complexo de inferioridade, e agora vai soltar a rede. Não vai. Deus me trouxe aqui para te dizer, aguenta o resultado. Você está à altura deste barco. Você está à altura dessa rede, Pedro. Essa rede você domina. Esse barco você navega. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. A esquerda também. Quando eu disser 3, você vai consolar e fortalecer alguém. Quando eu disser 3, não é assim, ó, asinha quebrada, não. Quando eu disser 3, você vai pegar o braço assim, ó, por trás do ombro dele ou dela, e vai dizer para essa pessoa, essa rede está na tua mão. Eu conto 1, levanta a mão. 2, Deus está trazendo para a tua mão o controle. Você não vai perder o rumo, não vai perder a direção, não vai precisar mudar o método. É Deus que vai alterar o resultado. Eu conto 2. Senhor, aonde houver uma mão
estendida para o alto. Usa ela com bálsamo de cura e fortalecimento. Consola e renova. 2,5. Vai estendendo a mão sobre o ombro de quem está do teu lado. Estende a mão do vizinho da esquerda, da direita. Diga para ela: essa rede é tua, esse barco é teu, esse resultado é para você, é para você. Abrace alguém aí agora e diz: não solta, não solta, não solta. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Abrace alguém aí, abrace alguém aí. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no Canta lugar da tua a vergonha. parte que fala: Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue Pegue o que Ele te Pega, 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 para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Você não vai soltar. Quem mandou você parar? Não. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Ministério eu de vou te louvor, honrar. bem suave. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, Vai sair do lugar agora tua vergonha. e vai vir ao altar de Deus. Quem está afastado dos caminhos do Senhor. Camila, eu venho à igreja, eu amo ao Senhor, conheço a sua palavra, mas quando eu vi a água entrando no meu barco, na minha vida, eu fiquei com tanto medo. Eu me confundi, eu errei, eu pequei, eu sei lá o que é que te deu. Mas você reconhece que soltou a rede, soltou a palavra da promessa, se decepcionou. Eu não sei o que te aconteceu, mas Deus me mostra algumas poucas redes largadas no chão, lavadas, íntegras, intactas, porém abandonadas. Quando eu disser 3, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente e receber oração? Não é você que eu estou chamando. Quando eu disser 3, estou chamando quem? Quem sabe? Camila, eu sei, pregou para mim. Larguei a rede, fiquei com medo, me entristeci. Mas hoje, enquanto você pregava, o Espírito Santo acendeu no meu coração e me disse: volta, porque esse barco ainda está contigo, essa rede ainda está contigo, e o meu governo ainda é sobre a tua vida. Quando eu disser 3, vai descolar o pé do chão e vai vir para o altar. Ai, Camila, eu não vou aí não, eu vou ficar aqui no meu coração. Ó, Deus sabe, mas não concorda, porque foi Jesus que disse: quem me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, tem que ir aí na frente? Tem que. Mas Camila, eu tenho vergonha, como é que eu faço? Vem com vergonha, ué. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Ai, Camila, mas minha vida dá um rolo. Depois que eu resolver, eu vou. É por isso que você não resolve. Jesus está dizendo: vem cá, aqui quem resolve sou eu. Porque ele disse em João: sem mim nada podeis fazer. Camila, mas eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Já tem alguém decidido, é dessas que eu gosto. Chega mais perto. Todas as irmãs que forem do ministério vão chegando junto, que eu não quero ninguém sozinha. Eu vou abrir a contagem. Se você tiver com muita vergonha de ser assim: Camila, eu queria ir aí, mas eu tenho vergonha. Você faz sinal para alguém e fala: pega aqui na minha rede comigo e vamos lá. Camila, eu preciso renovar a minha aliança, eu me afastei. Ô Camila, eu venho à igreja, mas eu nunca fui no altar confessar Jesus Cristo como Senhor.
Chega bem perto que eu quero os corredores desobstruídos. Bem perto, gente, bem perto. Eu conto 1. Crente que precisa ser renovado, não vem que eu não estou chamando. Só estou chamando quem tem consciência. Camila, eu me afastei. Eu me desviei, eu saí do centro da vontade de Deus. Camila, eu não sou mais santa do que ninguém aqui, mas o meu arrependimento é verdadeiro. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu moro com um homem que eu não sou casada, mas eu não estou perguntando como você está. Eu estou perguntando se você quer Jesus. Eu preciso que desobstrua o corredor, viu, gente? Traz para o altar que tem espaço. Traz para o altar que tem espaço. Eu conto 1. Ainda tem gente no lugar que precisa vir aqui. Camila, mas eu estou desviada há muitos anos. Desviado não frequenta culto. Você é afastada e está aqui porque tem saudade. Eu conto 2. Descola teu pé do chão, porque não tem outro caminho senão Jesus para você. 2,5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. 3, vem. Quem mandou largar a rede? Sai e vem agora, vem. Volte para o mar alto. Volta para a casa do Pai. Volta para o lugar do perdão. Volta para Jesus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Venha. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? É hoje, vem. Quem mandou você Tira teu pé do chão e vem. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Só a igreja. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?